Um milionário encontra bebê na porta da sua empresa. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! A chuva caía pesada, tingindo as ruas de São Paulo com um manto de melancolia. Dante Vasconcelos, o magnata do setor tecnológico, estava acostumado a controlar tudo em sua vida. Seu império, construído com esforço e ambição, era sinônimo de sucesso. Mas naquela manhã, algo inesperado iria mudar tudo. Ele estacionou seu carro de luxo na garagem da sede de sua empresa, olhando pela janela os raios que cortavam o céu. A cidade, sempre frenética, parecia mais silenciosa do que nunca. Ele estava prestes a entrar em mais um dia de reuniões e decisões que afetariam milhões de pessoas. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, algo o fez parar. Algo que ele não estava preparado para ver. Na porta do prédio, envolto em um cobertor sujo, havia um bebê. Dante parou, os olhos fixos na criança. O que era aquilo? Uma criança abandonada, no meio de um dia comum de negócios. Ele olhou em volta, procurando por alguma pista. Ninguém à vista. Nenhum sinal de quem poderia ter deixado o bebê ali. O silêncio era absoluto, exceto pela chuva, que parecia se intensificar. O que fazer? Deixar a situação para os responsáveis? Chamar a polícia e seguir com sua rotina de sempre? Mas algo nos olhos do bebê o fez hesitar. Havia algo inexplicável naquela criança. Não era medo, nem desespero. Era uma profundidade que o perturbava. Era como se, de alguma maneira, aquele olhar soubesse algo sobre ele. Dante sentiu uma conexão instantânea, algo que ia além do lógico, do racional. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando se livrar da sensação incômoda. Mas quando os abriu, o bebê ainda estava ali, imóvel, como se esperasse por algo. Dante suspirou, seu instinto de homem de negócios querendo simplesmente ignorar a situação e seguir em frente. Mas ele não conseguia. Algo o impelia a se envolver. Com a mente confusa, ele se agachou, aproximando-se da criança. Seus olhos estavam fixos na sua expressão, pequenos traços de angústia e sofrimento. O que teria acontecido para que alguém deixasse esse bebê ali? Por que ele? Por que naquele momento? Você está sozinho, não é? Murmurou Dante, sentindo a gravidade do momento pesar sobre ele. Ele olhou para os lados mais uma vez, sem saber exatamente o que fazer. Sentiu um impulso quase inexplicável de proteger aquela criança, de tirar a dor daqueles olhos. Mas sua lógica o dizia para desistir. Eu sou um homem de negócios. Não sou alguém que pode se dar ao luxo de cuidar de um bebê. Tenho outros compromissos, outros interesses. Mas o bebê, sem dizer uma palavra, parecia estar implorando por algo mais, algo que Dante não sabia definir. Sem mais delongas, ele pegou o cobertor e, cuidadosamente, envolveu a criança. A decisão estava tomada. Ao entrar no prédio, as portas automáticas se abriram suavemente, como se a cidade fosse deixá-lo entrar novamente no seu mundo de concreto e vidro. Mas, naquele momento, algo dentro dele mudava. Ele não sabia, mas aquele bebê seria a chave para desvendar um segredo do seu passado. Um segredo que ele nunca imaginou. O telefone de Dante tocou enquanto ele se dirigia para o seu escritório, cortando o silêncio com uma chamada de sua assistente. Ele ignorou. As próximas horas seriam uma sequência de reuniões e decisões, mas ele sabia que o que tinha acabado de acontecer ali fora não seria fácil de apagar da mente. O bebê estava com ele agora. E, sem querer, Dante sabia que ele não poderia mais voltar atrás. Dante Vasconcelos não sabia exatamente o que havia levado ele a agir daquele jeito. No fundo, ele sempre se considerou um homem racional, alguém que tomava decisões baseadas em lógica, sem espaço para emoções. Mas, naquele momento, o bebê em seus braços parecia desafiar todas as suas certezas. Ele sabia que precisava tomar uma atitude, mas não sabia por onde começar. Ele entrou em seu escritório, tentando se concentrar no que realmente importava naquele dia: negócios, resultados, conquistas. Mas a imagem do bebê não saía de sua mente. O que ele deveria fazer? O que estava por trás daquela criança abandonada? Algo parecia errado, muito errado.
Sentado atrás de sua mesa, Dante pegou o telefone e, sem muito entusiasmo, ligou para sua assistente, Isabela, pedindo que ela trouxesse algumas informações. Ele precisava saber o que estava acontecendo no mundo além do seu universo corporativo, algo que ele geralmente ignorava. Afinal, ele era um homem de negócios, não um herói. Mas a sensação de urgência o consumia. Enquanto aguardava, ele não conseguia deixar de lembrar de seu passado, um passado que ele havia cuidadosamente enterrado. Sua infância foi marcada por pobreza, pela ausência de sua mãe e pelo abandono de seu pai, um homem frio e distante que nunca o apoiou. Dante cresceu sem saber o que era o afeto, o que era a verdadeira proteção. Ele havia aprendido a se proteger sozinho, a não confiar em ninguém, a criar uma armadura impenetrável. Mas a visão do bebê na porta de sua empresa o fez questionar tudo o que ele havia construído. Não era só a criança, era o que ela representava. A vulnerabilidade, a necessidade de cuidado, o reflexo de algo que ele próprio nunca teve. Ele tinha tudo agora: dinheiro, poder, respeito, mas não tinha amor, nem a capacidade de confiar em ninguém. O que o bebê fazia em sua vida era uma lembrança dolorosa do que ele sempre tentou esquecer. Isabela entrou no escritório com uma expressão preocupada. Dante, o que está acontecendo? Recebi um telefonema de emergência. E, você tem um bebê nos seus braços? O que está acontecendo? Dante a olhou com um sorriso forçado. É uma longa história, Isabela. Por enquanto, eu preciso de algumas informações. A polícia está investigando algo relacionado ao abandono de crianças em nossa região? Algo que envolva bebês deixados em locais públicos. Isabela franziu a testa, sem entender muito bem, mas ela sabia que quando Dante falava daquele jeito, algo sério estava acontecendo. Ela rapidamente pegou seu celular e começou a buscar informações. Não há nada muito relevante, Dante. Mas está sendo investigado o caso de uma série de bebês encontrados nas ruas de São Paulo, em áreas periféricas. Não há muito mais, mas parece que há algo de estranho, como se estivessem sendo deixados de propósito. Algo não parece certo. Dante sentiu um frio na espinha. Ele sabia que aquilo não era coincidência. O bebê que ele encontrara não era o único. Mas por que alguém faria isso? Por que alguém deixaria uma criança na porta de sua empresa, especialmente se ele mesmo estivesse envolvido em algo maior? Ele precisava descobrir a verdade. E para isso, ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. Isabela, eu preciso de alguém que possa investigar mais a fundo isso. Não é só sobre esse bebê. Há algo maior acontecendo aqui. Eu preciso de ajuda. Dante sentia algo em seu peito, uma pressão crescente. Ele não estava apenas preocupado com a criança, estava sendo puxado para algo que ele não conseguia compreender. Isabela olhou para ele, sem saber o que dizer. Ela sabia que Dante era um homem de negócios e que ele jamais se deixaria envolver em algo tão pessoal, a menos que fosse algo grande. Ela assentiu, decidida. Eu vou chamar a melhor advogada da cidade. Yasminé Montenegro. Ela é uma das mais brilhantes do país, e tem uma abordagem muito estratégica para casos como esse. Vou vê-la hoje mesmo. Dante olhou para ela, um pouco surpreso, mas também aliviado. Ele sabia que Isabela tinha razão. Yasminé seria a pessoa certa para lidar com esse mistério. O que ele não sabia era que, ao chamar Yasminé, ele estava começando a desvendar uma trama que envolvia mais do que um simples abandono de bebê. No final do expediente, Yasminé Montenegro chegou à sede da empresa, e Dante, que nunca se deixava levar pela emoção, não pode deixar de sentir uma curiosa sensação de expectativa. Ela era tudo o que ele respeitava em uma pessoa: inteligente, objetiva, determinada. Ela se aproximou dele com um aperto de mão firme e uma expressão séria. Dante, eu sei que você está me chamando para algo fora do comum, mas eu tenho uma regra. Eu só trabalho com casos que realmente valem a pena. O que você está me pedindo é mais do que um simples caso de abandono, não é? Dante a olhou nos olhos, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia confiar nela. Sim, Yasminé. E acho que você vai descobrir que esse é um caso que vai mudar nossas vidas. Yasminé olhou para o bebê em seus braços, e sem hesitar, aceitou o desafio. Ela sabia que estava diante de algo grande,
algo que podia levá-la por um caminho obscuro e perigoso. Mas ela também sabia que, com sua inteligência e perspicácia, ela poderia lidar com qualquer coisa. O que ela não sabia era que esse caso a colocaria em rota de colisão com segredos do passado de Dante que ele preferiria manter enterrados. O jogo estava prestes a começar, e ninguém sabia o que o futuro reservava. Naquela noite, Dante Vasconcelos não conseguiu dormir. A mente dele estava tomada por pensamentos desconexos, imagens de um passado que ele pensava ter superado e a estranha sensação de que o bebê estava mais perto de uma resposta do que ele imaginava. Ele olhou para o relógio ao lado de sua cama, o ponteiro avançando lentamente, como se o tempo se recusasse a seguir seu curso habitual. Era uma noite fria e silenciosa, mas a agitação interna de Dante não permitia que ele encontrasse descanso. Quando o dia finalmente amanheceu, ele se viu novamente no escritório, olhando pela janela de sua sala de reuniões. As ruas de São Paulo estavam mais movimentadas, mas para ele tudo parecia distante, como se a cidade estivesse fora de foco. O bebê, Yasminé, o caso, tudo isso estava pesando sobre seus ombros. Ele sabia que a verdade não estava apenas em descobrir quem havia deixado a criança na porta de sua empresa, mas o que aquele gesto significava para ele. Era difícil ignorar a sensação de que algo maior estava em jogo, que o bebê representava uma chave para algo mais profundo e obscuro de sua própria história. Por volta do meio-dia, Yasminé Montenegro chegou ao prédio. Ela era uma mulher decidida e enérgica, com uma postura imponente, mas ao mesmo tempo muito consciente de seu lugar. A maneira como se movia, com uma confiança absoluta, fazia com que os outros se sentissem pequenos, mas era claro que ela era a única pessoa que Dante poderia confiar para lidar com aquela situação. Dante, já fiz algumas consultas preliminares. O caso dos bebês abandonados não é isolado. Estamos lidando com uma rede de abandono de crianças, mas o que mais me intriga é que os bebês sempre são deixados em locais estratégicos, como se fossem colocados lá com um propósito. Aparentemente, alguém está tentando enviar uma mensagem. Yasminé falou com a calma característica, enquanto se sentava à mesa, analisando as informações que ela já havia coletado. Uma mensagem para quem? Dante perguntou, sem conseguir esconder a inquietação em sua voz. Isso ainda não está claro, mas eu acho que o bebê que você encontrou é apenas a ponta do iceberg. Alguém está orquestrando isso. A pergunta é, por quê? O que eles querem de você, Dante? Yasminé levantou uma sobrancelha, esperando que ele respondesse. Dante sentiu o peso das palavras dela. A cada nova informação, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ele ainda não conseguia ver o quadro completo. Eu não sei. Não sei o que esse bebê tem a ver comigo, mas algo me diz que ele é a chave para tudo isso. O telefone de Dante tocou e, ao ver o nome de Isabela na tela, ele atendeu rapidamente. Dante, nós encontramos algo. Uma ligação que pode estar conectada ao caso. Mas é muito estranho. A pessoa que fez o telefonema usou um número oculto. Quer que eu passe para você? Sim, por favor. Faça o que for necessário para rastrear essa ligação. E se souber de mais alguma coisa sobre os outros casos, me avise imediatamente. Dante falou com firmeza, a tensão aumentando a cada palavra. Enquanto ele desligava, Yasminé olhou para ele. Eu entendo sua frustração. Mas devemos ser cuidadosos. Esse caso pode nos levar a lugares muito perigosos. Eu sei, Yasminé, mas eu não posso simplesmente ignorar isso. Não depois de tudo o que aconteceu. Não depois do que eu vi. Dante respondeu com firmeza, sentindo o peso das palavras, a convicção em sua voz. A tarde passou rapidamente, com ambos trabalhando sem parar. Yasminé analisava os detalhes de outros casos semelhantes e procurava padrões, enquanto Dante tentava seguir as pistas que o número oculto da ligação podia fornecer. As horas se arrastavam, mas nenhuma novidade concreta surgia. Foi quando Isabela, novamente, ligou com uma notícia chocante. Dante, temos algo grande. O número que você pediu para rastrear, nós conseguimos identificar a origem. E acredite, isso vai te deixar sem palavras. Dante olhou para Yasminé, e o coração dele disparou. O que você descobriu? Eu não posso dar todos os detalhes agora,
mas a origem da ligação está em uma localidade que é um pouco inesperada. Vai ser necessário ir até lá pessoalmente para entender melhor. Yasminé, que até então estava tranquila, também sentiu a tensão aumentar. Onde? Na Zona Sul, perto de uma favela, Dante. Um local afastado. Algo me diz que o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Isabela respondeu com um tom sério, agora ciente da importância do que estava acontecendo. Eu irei até lá. Yasminé, você vem comigo. Dante disse, sem hesitar. Ele sabia que essa poderia ser a peça que faltava para entender o que estava acontecendo. O destino os conduzia até um lugar que Dante jamais imaginou ser o ponto de partida para a revelação de um segredo que mudaria sua vida para sempre. No caminho até a favela, Dante sentia o peso da situação, uma tensão crescente em seu peito. Ele já havia conquistado muito na vida, mas nada o preparou para o que ele estava prestes a descobrir. O que o ligava àquele bebê? E por que tudo parecia estar sendo orquestrado de maneira tão meticulosa? Ele sabia que em breve teria as respostas. Mas uma parte de seu íntimo, um instinto que ele tentava ignorar, dizia que esse caminho não levaria apenas ao mistério do bebê, mas ao núcleo de uma trama de traição, vingança e, talvez, até sua própria redenção. O caminho até a favela parecia mais longo do que deveria, cada curva da estrada e cada rua estreita fazendo com que Dante se sentisse mais distante do que ele conhecia como sua realidade. Enquanto o carro avançava pelas ruas esburacadas e pelo caos do tráfego paulistano, Dante sentia um peso crescente em seu peito. A ideia de que tudo aquilo estava conectado a algo que ele já tinha vivido, ou talvez esquecido, o incomodava. Yasminé estava ao seu lado, observando cada movimento do ambiente. Ela era prática, sempre com os pés no chão, mas havia algo em sua expressão que mostrava uma preocupação silenciosa. Dante não sabia se era por causa do risco que eles estavam correndo ou se havia algo mais que ela ainda não havia compartilhado. Dante, você já esteve por aqui antes? Yasminé perguntou, quebrando o silêncio tenso. Ele olhou pela janela, suas lembranças sendo invocadas de uma maneira que ele não queria. Não exatamente. Mas conheço pessoas que moraram em lugares assim. O que me assusta é a sensação de que estou prestes a reabrir uma porta que eu preferia manter fechada. Yasminé olhou para ele, esperando que ele falasse mais, mas Dante não estava disposto a mergulhar naquele passado, ainda mais agora, quando ele precisava de clareza. Ela sabia que ele tinha suas razões, mas também entendia que o que estava por vir exigiria toda a força de vontade dele para enfrentar as sombras que talvez ele tivesse deixado para trás. O carro parou em frente a uma pequena rua iluminada apenas por lâmpadas de rua fracas. Ali, a favela se espalhava pelas colinas, uma mistura de casas simples e estabelecimentos improvisados. Aquele não era um lugar de fácil acesso, nem de segurança garantida, mas Dante sabia que ali poderia estar o ponto de virada para tudo o que ele procurava. É aqui. Não parece muito, mas é onde a ligação foi rastreada. O número que você queria, Dante, está vinculado a uma das casas desse beco. A voz de Isabela, pelo celular, foi a última coisa que ele ouviu antes de desligar. Cuidado! Não é só o que você pensa que está envolvido aqui. Yasminé olhou para ele, a dúvida refletida em seus olhos. Você quer que eu vá com você? Dante hesitou por um momento, mas sabia que não seria sábio ir sozinho. Sim, você vem. Mas fique atenta. Não sabemos o que podemos encontrar aqui. Eles desceram do carro e começaram a caminhar pela rua estreita. O som das vozes e da música alta ecoava ao longe, vindo de algumas das casas ao redor. O cheiro de comida, suor e terra se misturava no ar denso da noite, enquanto a escuridão parecia engolir a área ao redor. Dante respirou fundo, tentando se concentrar, mas havia uma sensação crescente de que tudo o que ele estava fazendo levava para mais perto de algo que ele não estava pronto para encarar. Você tem certeza de que está pronto para isso? Yasminé perguntou, sua voz calma, mas com um toque de preocupação. Dante olhou para ela, tentando esconder o turbilhão de emoções que estava dentro dele. Eu não tenho escolha. Se algo de minha história está ligado a isso, eu preciso entender. Preciso saber o que aconteceu, Yasminé. Eles chegaram a uma pequena casa de paredes sujas e com uma janela quebrada. Não havia sinais de atividade no interior,
Mas o que mais chamou a atenção de Dante foi o cheiro de cigarro e o som abafado vindo de dentro. Ele sentiu que alguma coisa ali estava fora de lugar, como se os segredos estivessem esperando para serem revelados. Yasminé deu um passo à frente, sentindo a tensão no ar. Isso não me cheira bem, Dante. Vamos dar uma olhada rápida e sair. Mas antes que ele pudesse responder, a porta da casa se abriu lentamente. Do lado de dentro, um homem de aparência cansada, com olhos marcados por noites mal dormidas e uma expressão de quem estava esperando alguém, apareceu. Vocês estão no lugar certo. O homem disse com uma voz rouca, como se ele já soubesse de tudo o que estava por vir. Dante e Yasminé se entreolharam, desconfiados. Quem é você? Dante perguntou, tentando manter a calma, mas a tensão em seu corpo era palpável. Meu nome é Marcos. Eu sou o intermediário. O homem se aproximou, sem pressa, como se estivesse acostumado a lidar com pessoas que buscavam respostas. Eu sei por que vocês estão aqui. Eu sou a chave para o que vocês estão procurando. Aquelas palavras caíram pesadas no ar, e Dante sentiu uma onda de insegurança, mas também uma pontada de esperança. O que você sabe sobre o bebê? O que tem a ver com a minha vida? Marcos olhou fixamente para Dante, estudando-o com atenção. O bebê que você encontrou não foi deixado ali por acaso. Ele é o ponto de partida de uma história que começa muito antes de você nascer, Dante. Muito antes de você imaginar. E a verdade que você busca está ligada a algo que você já esqueceu. Algo que seus próprios pais esconderam de você. As palavras de Marcos ecoaram na mente de Dante como um trovão. Meus pais. Dante sussurrou, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Sim, eles sabiam de tudo. Eles fazem parte disso. Marcos olhou para casa, com um olhar distante, como se estivesse revivendo algo muito antigo. Mas para entender, você vai ter que ir mais fundo. E eu posso te ajudar. Mas você precisa estar disposto a encarar o que vem a seguir. Porque o caminho é mais longo e mais perigoso do que você imagina. Yasminé, que até então estava em silêncio, finalmente falou: o que você está nos oferecendo? E por que devemos confiar em você? Marcos deu um passo para trás e olhou novamente para Dante. Porque a história de vocês dois está entrelaçada de uma maneira que vocês nem imaginam. E eu sou o único que pode mostrar como. Dante sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que esse era o ponto de virada. E agora, mais do que nunca, ele tinha que escolher. Seguir o caminho que o levaria à verdade, não importa o quão difícil fosse, ou ficar na ignorância, protegido pela segurança de uma vida construída sobre mentiras. Com um olhar firme, Dante fez a única escolha possível. Mostre-nos o caminho. A pequena casa onde Marcos os recebeu estava em silêncio. O som da chuva batendo contra o telhado e o distante barulho de uma música que vazava de uma casa próxima eram os únicos ruídos que quebravam a tensão no ar. Dante e Yasminé estavam ali, de frente para um homem misterioso que parecia saber mais sobre o que acontecerá com o bebê do que eles próprios. As palavras que ele proferira antes ressoavam na mente de Dante, como um eco que se recusava a desaparecer. A história de vocês dois está entrelaçada de uma maneira que vocês nem imaginam. Marcos os observava com um olhar atento, como se estivesse esperando uma reação. Dante, porém, estava congelado. Ele não sabia se estava pronto para as respostas que buscava. A ideia de que sua própria história estava ligada a algo tão sombrio, tão longe de tudo que ele acreditava, era difícil de aceitar. Mas algo dentro de si dizia que ele não tinha escolha. Ele precisava seguir em frente. Yasminé, por sua vez, estava mais alerta. Sua mente estava processando as informações rapidamente. Ela sabia que nada vinha de graça, especialmente em um caso como aquele. Marcos tinha algo a oferecer, mas o que em troca ele pediria? Como um bom advogado, ela estava preparada para lidar com o inesperado. Vamos começar do começo, disse Marcos, quebrando o silêncio. Sua voz era grave, mas calma. O bebê que você encontrou, Dante, não é apenas um bebê. Ele tem uma conexão direta com a sua família. E essa conexão vai mudar tudo o que você sabe sobre quem você realmente é. Dante estreitou os olhos. Que conexão?
O que você sabe sobre mim e meus pais? Marcos deu um passo para trás, permitindo que a tensão aumentasse. O que eu sei, Dante, é que a sua família fez escolhas. Escolhas que, se fossem reveladas, poderiam destruir tudo o que você construiu. E o bebê, ele é o elo perdido. Ele está aqui para trazer à tona a verdade. Dante estava começando a sentir que estava prestes a cair em um abismo do qual não seria fácil sair. Ele sentia uma mistura de raiva e curiosidade. Como alguém poderia ter escondido algo tão importante de toda uma vida? E por que isso o envolvia de maneira tão direta? Eu preciso saber tudo, disse ele, a urgência em sua voz clara. Não vou viver mais com essa dúvida. O que você está me dizendo é impossível de acreditar. Marcos assentiu lentamente. Eu entendo. Mas você vai precisar ouvir. Porque, quando souber, sua vida jamais será a mesma. Ele fez uma pausa antes de continuar, como se estivesse ponderando cuidadosamente suas palavras. A história começa com seus pais, Dante. Eles fizeram um pacto. Um pacto que envolvia uma grande soma de dinheiro e um segredo que ninguém poderia descobrir. Durante anos, seu pai esteve envolvido em negócios que estavam longe da legalidade. Não foi por acaso que você cresceu no meio de tanto luxo. A verdade é que o que você conhece como sua fortuna foi construída sobre mentiras. Yasminé, que até então estava em silêncio, agora olhou para Dante, suas sobrancelhas franzidas em preocupação. Isso não faz sentido. Você sempre falou bem de seus pais. Eles nunca demonstraram algo que se conectasse com esse tipo de história. Foi tudo muito bem arquitetado, disse Marcos, observando a reação de ambos. Eles conseguiram esconder isso muito bem. Mas o bebê foi a falha na história. Quando ele foi deixado na porta da sua empresa, era como se ele estivesse ali para chamar a atenção para o que foi escondido por tanto tempo. Dante sentiu a pressão em sua cabeça aumentar. O que ele ouvia parecia cada vez mais surreal. Seu pai, um homem respeitado, envolvido em negócios sujos? Ele não queria acreditar, mas as palavras de Marcos estavam começando a fazer sentido de uma forma distorcida. Algo não estava certo. E aquele bebê, que ele encontrou por acaso, parecia ser o ponto central de toda essa história. Mas como isso me envolve diretamente? Como o bebê tem a ver comigo? Dante perguntou, a confusão tomando conta de sua mente. Marcos respirou fundo antes de continuar. O bebê é o filho de alguém muito próximo de sua família. Ele foi deixado ali como um sinal. Como um lembrete do que seus pais fizeram para garantir que seus segredos nunca fossem revelados. E você tem mais a ver com isso do que imagina. Dante olhou para ele, sem entender. Eu sou o irmão do bebê. Marcos balançou a cabeça lentamente. Não. Mas você tem um vínculo muito mais profundo com ele. O bebê foi colocado ali porque ele é a chave para o seu passado. Para tudo o que você não sabe, Dante. O silêncio tomou conta da sala. Yasminé, que até então parecia mais cética, agora estava absorvendo as palavras com mais seriedade. Ela sabia que aquilo não era uma história simples, mas o que Marcos estava dizendo parecia desmoronar toda a imagem de vida perfeita que Dante havia construído até ali. Mas por que você está nos contando tudo isso? Yasminé perguntou, sua voz calma, mas carregada de desconfiança. Por que devemos confiar em você? Marcos fez uma pausa, como se estivesse ponderando a melhor forma de responder. Porque eu também tenho um interesse nisso. Eu fui escolhido para ser o mensageiro. E o bebê, ele representa algo que, se não for resolvido, afetará todos vocês. O segredo que seus pais esconderam não pode mais ser ignorado. E se não forem feitas as escolhas certas, tudo que você conhece pode desmoronar. Dante olhou para Marcos, o peso de suas palavras começando a fazer sentido. Ele sentia uma mistura de raiva, incredulidade e medo. Sua vida, tudo o que ele havia construído, poderia estar prestes a ser destruído. Mas ele sabia, no fundo, que não havia mais volta. Então, o que eu preciso fazer? Dante perguntou, sua voz agora mais firme. Marcos olhou para ele e disse, você precisa enfrentar o que está por trás de tudo isso.
E isso significa enfrentar a sua própria família. Tudo começa com eles. Mas a história que você descobrirá, Dante, ela é muito maior do que você imagina. A última frase de Marcos ficou suspensa no ar. Dante sabia que sua vida jamais seria a mesma. Ele havia se jogado em um abismo, e agora não havia mais como voltar. A chuva havia diminuído, mas o peso das palavras de Marcos parecia ter trazido uma tempestade ainda maior para a mente de Dante. Ele olhava fixamente para a porta da pequena casa onde estavam, tentando processar tudo o que acabará de ouvir. As revelações sobre sua família, sobre os negócios escusos que seu pai possivelmente estivera envolvido, eram demais para digerir de uma vez só. Mas algo em seu interior, algo que ele não conseguia controlar, o impulsionava a continuar. Ele não poderia voltar atrás agora. Ele precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse destruir a vida que conhecia. Yasminé, ao seu lado, parecia igualmente abalada, mas a advogada sempre se manteve focada. Seu olhar, afiado como uma lâmina, estava fixo em Marcos, esperando que ele desse mais explicações, mais pistas sobre aquilo que estava por vir. Eu ainda não entendo, disse Yasminé, com a voz mais firme do que jamais imaginara. Você está nos dizendo que o bebê é a chave, mas o que isso significa? Por que os pais de Dante esconderiam algo tão grande, e como isso está ligado a ele? Que tipo de segredos estamos falando? Marcos respirou fundo, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que ainda estava pela metade. Ele sabia que a revelação completa da história não seria fácil para nenhum dos dois, mas eles precisavam conhecer a verdade para poder agir. A verdade é que o que vocês pensam saber sobre a vida de Dante, sobre sua família, está distante da realidade. Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. Os Vasconcelos não apenas estavam envolvidos em negócios ilegais, como estavam tentando esconder um erro terrível do passado. Um erro que agora ameaça desmoronar tudo o que eles construíram, disse Marcos, pausando para garantir que suas palavras fossem absorvidas. Dante sentiu uma onda de raiva, mas também uma profunda sensação de desespero. Como era possível que seus pais, a figura de estabilidade e respeito em sua vida, tivessem vivido uma mentira tão grande? Ele não conseguia imaginar. As sombras do passado estavam começando a lançar uma cortina sobre sua realidade, e ele não sabia o que esperar quando elas se abrissem completamente. Você ainda não me disse o suficiente, disse Dante, com a voz rouca pela frustração. Você me deu algumas pistas, mas nada que me permita entender o que está realmente acontecendo. O bebê é a chave, mas a chave para o quê? Qual é o segredo? Marcos olhou profundamente nos olhos de Dante e fez uma pausa, como se decidisse o que deveria revelar a seguir. Ele não tinha mais tempo para esconder as partes mais sombrias da história. Eles estavam prontos para a verdade, não importava o quão dolorosa fosse. Vocês sabem sobre a empresa da família de Dante, certo? Marcos começou, tentando criar um contexto. A Vasconcelos Tecnologia, uma das maiores no setor de tecnologia do Brasil. Mas o que vocês não sabem é que o crescimento dessa empresa não foi apenas fruto de um trabalho árduo. Seu pai, Eduardo Vasconcelos, fez alianças com pessoas muito perigosas. Pessoas que, se descobertas, destruiriam sua imagem e seu império. Dante sentiu um arrepio. Ele ouvirá rumores, claro, mas sempre os descartara. A ideia de que o império da sua família poderia ter sido construído sobre algo tão sujo e obscuro o fazia se sentir impotente. Essas pessoas com quem seu pai fez acordos estavam envolvidas em tráfico de informações confidenciais, espionagem industrial e até extorsão. Tudo para garantir que a Vasconcelos Tecnologia estivesse sempre à frente da concorrência. O que ninguém sabia era que seu pai estava prestes a ser pego nesse jogo sujo. E quando isso aconteceu, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Marcos fez uma pausa, permitindo que as palavras dele afundassem na mente dos dois. O bebê, ele continuou, não é apenas uma criança abandonada. Ele é fruto de um erro, de uma negociação mal feita. Um erro cometido por pessoas dentro da empresa, pessoas muito próximas a Eduardo. O bebê foi um preço a ser pago. E quando ele foi deixado na porta de sua empresa, Dante, o objetivo não era apenas deixá-lo ali.
Era enviar uma mensagem para a sua família. Um lembrete de que nada permanece escondido para sempre. A tensão no ar estava insuportável. Yasminé estava em silêncio, tentando juntar as peças dessa história sombria. Ela sabia que nada seria como antes para Dante. O império de sua família, pelo qual ele havia lutado tanto, estava prestes a desmoronar diante de seus olhos. Mas o que isso tem a ver com você? Perguntou Yasminé, quebrando o silêncio. Por que o bebê está relacionado com Dante e não com qualquer outra pessoa da sua família? Ele foi deixado na porta de sua empresa por uma razão. Isso significa que... Marcos olhou para os dois e respondeu, com um tom de urgência, sim, ele tem uma conexão direta com Dante. O bebê é filho de alguém da sua família, alguém muito importante. E, se vocês não agirem rápido, essa verdade virá à tona de maneira que ninguém estará preparado. Dante sentiu o chão se abrir sob seus pés. A ideia de que ele estava ligado ao bebê de uma forma tão profunda e direta parecia insana, mas ele não podia ignorar o que estava sendo dito. Sua vida, sua história, sua identidade estavam em jogo. Eu preciso saber quem é, disse Dante, com uma determinação renovada. Eu preciso saber quem é o pai desse bebê e por que ele foi deixado ali. Marcos assentiu lentamente. Está pronto para enfrentar a verdade, Dante? Porque uma vez que você souber quem é, não haverá mais volta. Isso pode destruir sua família, seu nome e sua empresa. Mas também pode ser a única chance de você encontrar a redenção. A cada palavra, Dante sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele sabia que não havia mais como voltar atrás. Agora, ele precisava decidir se estava disposto a pagar o preço pela verdade. E a verdade, ele logo descobriria, seria mais devastadora do que ele jamais imaginara. O peso das palavras de Marcos ainda pairava no ar, como uma sombra incômoda que Dante não conseguia afastar. Cada instante parecia esticar, tornando-se uma eternidade de incertezas e decisões difíceis. O bebê, agora mais do que nunca, era o ponto de convergência de tudo o que ele conhecia sobre a sua vida, sobre sua família. O que significava ser parte desse jogo sujo e, mais ainda, o que ele deveria fazer com a verdade que estava prestes a ser revelada. Dante, com a mente tumultuada, mal conseguia focar nas palavras de Yasminé enquanto ela tentava formular um plano para entender melhor o que estava acontecendo. Ele sabia que eles estavam prestes a entrar em um território perigoso e incerto, mas algo dentro dele o impelia a continuar. Algo dentro dele não podia deixar de buscar respostas, mesmo que as consequências fossem devastadoras. Eu sei que isso tudo é complicado, mas temos que agir agora, disse Yasminé, sua voz firme, como sempre. Aquela criança não é apenas um bebê perdido. Ele é uma peça-chave, e precisamos entender por que ele foi deixado exatamente na porta da sua empresa. Dante respirou fundo, seus olhos se fixando no vazio à sua frente. Eu não entendo, Yasminé. Por que isso tem que estar relacionado a mim? Por que não a qualquer outra pessoa da minha família? O que isso tem a ver comigo? Yasminé se aproximou, seu olhar penetrante e compreensivo. Porque, Dante, quando você perguntou o que isso tinha a ver com você, a resposta é mais simples do que parece. Você é o elo. Você é a chave. Sua família está profundamente envolvida nesse segredo, e você não faz ideia de até onde isso vai. A advogada fez uma pausa, como se estivesse ponderando sobre os próximos passos. Ela sabia que Dante estava sendo engolido pelo peso de sua herança e da verdade que ele agora tinha em mãos. Ela também sabia que ele não poderia voltar atrás. Vamos começar pelo começo, continuou Yasminé. Você precisa entender que a sua família não é apenas o que você conhece. Eles têm um lado obscuro, escondido nas sombras dos negócios. E esse bebê, ele não foi deixado ali por acaso. A resposta está no seu pai. A menção de seu pai fez o coração de Dante disparar. Eduardo Vasconcelos era, aos olhos de todos, o exemplo de sucesso, de trabalho duro e visão estratégica. Mas agora, ele começava a perceber que o que parecia uma vida perfeita era, na verdade, uma máscara para um abismo de mentiras. Como o bebê está relacionado ao meu pai? Perguntou Dante, sua voz tensa. Yasminé hesitou antes de falar. Seu pai fez negócios com pessoas muito perigosas, Dante.
Ele se envolveu em esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro. Mas o pior não é isso. O pior é o que ele fez para encobrir esse erro. Dante estava em choque. Como seu pai, alguém que ele sempre admirou, alguém que ele sempre acreditou ser um exemplo de integridade, poderia estar envolvido em algo tão sombrio. A ideia de que seu pai poderia estar por trás de tudo isso parecia impossível. Ele cometeu um erro, Dante. E, quando isso aconteceu, ele tentou cobrir seus rastros, disse Yasminé, com um tom mais grave. E o bebê é a consequência desse erro. Ele foi deixado na porta da sua empresa como um aviso, uma forma de fazer seu pai pagar por seus crimes. Dante sentiu seu estômago revirar. Cada palavra parecia perfurar seu peito. Ele sabia que a verdade que ele buscava poderia destruí-lo. Ele sabia que, ao descobrir quem ele realmente era, ele também teria que confrontar o legado de mentiras e enganos que construíram sua vida. Mas o que ele não esperava era a profundidade da traição que ainda estava por vir. Se isso for verdade, Dante começou, sua voz mais baixa. Então, o que eu devo fazer agora? Como eu enfrento isso? Como eu enfrento meu pai? Yasminé olhou para ele, seu olhar duro, mas cheio de compaixão. Agora, você precisa entender que a verdade é mais importante do que qualquer coisa que você tenha conhecido até hoje. Você vai ter que decidir o que fazer com o seu nome, com o legado da sua família. Mas, mais importante, você vai ter que decidir o que é certo, não o que é mais fácil. Dante sentiu a pressão aumentar. Ele sabia que essa jornada estava apenas começando, e que ela o levaria por um caminho perigoso e inexplorado. Mas ele não podia negar que estava pronto para encarar o que quer que estivesse à sua frente. Ele precisava de respostas. Eu tenho que ir atrás disso, disse Dante, mais para si mesmo do que para Yasminé. Eu preciso saber quem fez isso com minha família. Quem está por trás desse segredo. Yasminé concordou com um leve aceno de cabeça. Você não está sozinho, Dante. Eu vou estar com você em cada passo dessa jornada. Mas lembre-se, essa verdade não vai ser fácil de engolir. E, quando ela vier à tona, nada será mais o mesmo. Enquanto Dante olhava para o vazio, ele sabia que o caminho à sua frente estava marcado por dor, por escolhas difíceis e pelo desmoronar de tudo o que ele acreditava ser verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma força crescente dentro de si. Ele estava pronto para descobrir a verdade, não importando o preço que precisaria pagar por ela. A chuva havia parado por completo, mas a tempestade em seu coração não parecia dar sinais de diminuição. Ele estava prestes a descobrir o que ninguém jamais soubera. E, com isso, tudo em sua vida mudaria para sempre. A madrugada havia caído, e o silêncio no escritório de Dante era quase absoluto, interrompido apenas pelo som da chuva que insistia em bater contra as janelas. Ele estava sozinho, com a mente a mil, tentando digerir tudo o que havia descoberto até aquele momento. Yasminé havia deixado o local mais cedo, dizendo que precisava revisar alguns documentos e buscar mais informações. Mas Dante sabia que, apesar de toda a sua coragem, ele não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. A cada minuto, mais peças de um quebra-cabeça tortuoso se encaixavam, formando uma imagem aterradora que ele não podia escapar. O bebê, a conexão com seu pai, os negócios escusos que ele jamais imaginaria serem parte da vida de Eduardo Vasconcelos. Era difícil acreditar, mas a verdade estava ali, à sua frente, como uma evidência irrefutável. Mas uma coisa estava clara: se a história estivesse certa, seu pai não era o homem que ele sempre pensou que fosse. E isso o dilacerava. Enquanto Dante se recostava na cadeira, tentando organizar seus pensamentos, uma ligação inesperada fez seu celular vibrar. O número não estava registrado em sua agenda, mas a curiosidade foi mais forte. Ele atendeu rapidamente. Dante. A voz feminina do outro lado da linha era firme, mas havia um tom que ele reconheceu imediatamente. Era a Yasminé. O que você tem para me dizer? Dante perguntou, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Precisamos nos encontrar agora. A voz de Yasminé parecia preocupada, mais do que o normal. Eu consegui informações sobre o envolvimento do seu pai com o desaparecimento da criança. E você não vai acreditar no que encontrei. Dante sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Ele sabia que não poderia mais adiar o confronto com a verdade. Ele levantou-se de imediato, pegando seu casaco e saindo do escritório. No caminho para o carro, o caos de seus pensamentos era maior do que nunca. Cada passo parecia mais pesado, como se algo inevitável estivesse prestes a acontecer. Quando chegou ao local combinado, um café escondido em uma rua tranquila de São Paulo, Yasminé estava sentada em uma mesa isolada, com uma pasta aberta à sua frente. Ela parecia tensa, com os olhos focados em algo que ela ainda não queria mostrar. Dante se aproximou, sem saber o que esperar. "O que você encontrou, Yasminé?" ele perguntou, ansioso, enquanto tomava o assento à sua frente. Ela respirou fundo antes de começar. "O seu pai, Dante, ele esteve envolvido em algo muito maior do que qualquer coisa que imaginamos. Não se trata apenas de negócios sujos. Trata-se de uma rede de tráfico de crianças." Dante ficou em choque, suas mãos tremendo enquanto ele tentava processar a gravidade das palavras de Yasminé. "O quê?" Ele mal conseguia falar, a incredulidade dominando seu corpo. "Como isso é possível? Meu pai, ele não seria capaz de algo assim." Yasminé o olhou com dureza, tentando transmitir o peso da verdade. Sabia que Dante precisava entender que as coisas não eram como ele imaginava. Não era só sobre dinheiro ou poder, era algo muito mais sombrio. "Não é simples como você pensa. Seu pai não agiu sozinho. Ele era apenas uma peça dentro de um esquema muito maior. Ele não estava apenas sujando suas mãos. Ele fazia parte de uma rede criminosa internacional que traficava crianças, usava essas crianças em troca de favores políticos e financeiros, e muitos dos envolvidos eram pessoas influentes. Seu pai estava entre eles, Dante. Dante sentiu um nó apertar sua garganta, e o mundo à sua volta parecia desmoronar. Ele sentiu como se estivesse caindo, sem controle, sem chão. Sua mente ainda estava tentando entender as implicações de tudo aquilo, mas as palavras de Yasminé estavam claras demais para serem ignoradas. "Mas o bebê", ele começou, tentando reunir forças para continuar. "O que isso tem a ver com o bebê?" Yasminé olhou para ele com um semblante sério. O bebê foi deixado ali como parte de uma troca que seu pai estava envolvido. Ele estava destinado a ser entregue a uma família rica, uma família que tinha vínculos com os mesmos criminosos que seu pai. Mas algo deu errado. O bebê foi abandonado. E, Dante, acredite, ele é só a ponta do iceberg. Dante se sentiu tonto. Ele não sabia mais o que pensar, o que sentir. Cada novo detalhe parecia empurrá-lo mais e mais para o fundo de um abismo sem fim. Seu pai, o homem que ele sempre admirou e respeitou, estava envolvido em uma rede de corrupção e tráfico de crianças. Ele estava sendo usado como uma peça nesse jogo sujo, e Dante agora era a última linha de defesa. "Então, o que eu faço agora?" ele perguntou, a voz baixando para quase um sussurro. Yasminé o olhou com empatia, mas sua resposta foi dura. "Agora, você precisa tomar uma decisão. Você tem o poder de expor tudo isso e destruir a vida de muitas pessoas, incluindo a de seu pai. Mas entenda uma coisa, se você fizer isso, você estará se arriscando a perder tudo. Seu pai, sua família, sua empresa, tudo. A decisão é sua, Dante." Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas também sabia que não havia volta. Ele não podia ignorar a verdade. Seu pai tinha cometido crimes terríveis, e ele estava determinado a pôr fim a isso. Ele não sabia o que a verdade faria com sua vida, mas uma coisa era certa: ele não poderia mais viver em uma mentira. "Eu vou expor tudo", disse Dante, com firmeza, sua voz cheia de determinação. "Eu não posso deixar isso continuar. Não posso deixar mais crianças sofrerem. Eu vou fazer a coisa certa." Yasminé assentiu, como se já soubesse que essa seria a resposta de Dante. Mas ela sabia que a jornada dele estava apenas começando. A verdade era uma arma poderosa, mas também destrutiva. E, agora, Dante teria que lidar com as consequências de sua escolha. A decisão estava tomada. O futuro seria incerto, mas uma coisa ele sabia com clareza: ele nunca mais poderia voltar atrás. O silêncio no escritório de Dante era ensurdecedor. Ele olhava para o seu computador, mas não conseguia focar em nada.
Seus olhos estavam vazios, como se todo o peso da decisão que tomara estivesse paralisando seu corpo. Ele sabia que, ao dar esse passo, estava mexendo com algo muito maior do que ele. Não se tratava mais de uma simples investigação. Ele agora estava em um jogo mortal, onde cada movimento poderia ser o último. O telefone de Dante tocou, interrompendo seus pensamentos. Ele olhou para a tela e viu o nome de Yasminé. Ela estava em constante comunicação com ele desde que decidirá se envolver na investigação. Mas, dessa vez, o tom de sua voz na ligação foi diferente. Havia urgência, uma tensão que ele não estava acostumado a ouvir. Dante, você precisa vir imediatamente, disse Yasminé, quase sem fôlego. Acabaram de tentar te matar. O choque percorreu seu corpo como um raio. Ele não sabia o que dizer. Tudo o que ele sabia era que as palavras de Yasminé o atingiram com a força de um soco no estômago. Seus pensamentos correram a 1000 por hora. Tentaram matá-lo? Mas quem? E por quê? O quê? Ele conseguiu perguntar, sua voz tremendo. Foi uma tentativa direta, Dante. Estava programado para acontecer hoje à noite. Eles sabem o que você está fazendo, e estão se movendo rápido. Você precisa sair de aí agora. Dante não precisou de mais explicações. O medo se misturou com a raiva em seu peito. Ele tinha tomado a decisão de expor a verdade, de lutar contra um império de mentiras e corrupção. Mas agora, a realidade estava batendo à sua porta de forma brutal. Ele pegou o casaco, rapidamente se levantando da cadeira. Seus olhos estavam fixos na janela de seu escritório, mas ele não conseguia enxergar mais nada. A cada segundo, a sensação de perigo aumentava, como uma sombra crescente que o engolia lentamente. Ele precisava agir rápido, antes que fosse tarde demais. O carro de Dante saiu rapidamente da garagem, e ele ligou o celular, tentando ligar para Yasminé. O telefone estava ocupado, e a ansiedade só aumentava. A rua estava deserta, e o som dos pneus no asfalto molhado ecoava em seus ouvidos enquanto ele dirigia sem rumo, com o coração batendo descompassado. Ele sabia que não podia mais confiar em ninguém. Ele havia sido ingênuo em achar que poderia fazer tudo isso de forma limpa e simples. A verdade tinha seu preço, e ele estava pagando de forma muito cara. Dante não conseguia parar de pensar nas pessoas envolvidas. Eduardo Vasconcelos, seu pai. O homem que ele havia idolatrado por toda a vida agora estava no centro de uma rede criminosa tão extensa que Dante mal conseguia entender a dimensão. E o pior, ele sabia que estava no centro disso tudo. Ele forçou seus pensamentos a se concentrarem. Yasminé estava certa ao dizer que ele não podia mais se esconder atrás das cortinas. Ele precisava enfrentar de frente o que estava acontecendo. Mas, enquanto pensava em sua próxima jogada, algo parecia errado. Ele olhou para o retrovisor e viu um carro se aproximando, vindo rapidamente atrás de sua posição. Ele tentou manter a calma, mas o coração disparou. Algo estava muito errado. O carro atrás dele não estava tentando ultrapassá-lo, ele estava o seguindo. Dante apertou o acelerador e fez uma curva brusca, esperando que o carro o perdesse de vista. Mas, ao olhar pelo retrovisor novamente, viu que o outro veículo estava ainda mais perto. Malditos, murmurou Dante, sentindo o pânico começando a se instalar em sua mente. Ele acelerou ainda mais, entrando em uma rua estreita e deserta. Mas o carro atrás dele não dava sinais de desistir. Ele estava sendo caçado. Mas por quem? O som dos pneus cantando na curva fez Dante olhar pela janela do carro, sua mente acelerada, tentando bolar uma estratégia. Ele estava em território desconhecido. As ruas não eram familiares, e ele sentia que estava indo para um beco sem saída. Mas, antes que ele pudesse decidir o que fazer, uma moto passou por ele, bloqueando a rua à sua frente. Ele freou bruscamente, e o carro atrás dele encostou. Dante saiu do carro rapidamente, correndo em direção a uma pequena entrada lateral, em um reflexo rápido. O som dos passos atrás dele o deixou mais tenso. Ele olhou para os lados, tentando encontrar uma rota de fuga, mas a sensação de estar encurralado o dominava. Ele precisava de ajuda, mas não sabia em quem confiar. Antes que ele pudesse tomar uma decisão, um homem alto, com um capô escondendo seu rosto, surgiu de uma esquina.
A expressão de Dante se congelou por um instante, reconhecendo o homem como um dos capangas de seu pai. Está na hora de desistir, Dante, disse o homem com uma voz ameaçadora. Dante deu um passo para trás, a adrenalina tomando conta de seu corpo. Ele não podia se render. Não agora. Ele tinha que proteger a única verdade que restava, a única chance de fazer tudo aquilo valer a pena. Eu não vou desistir, disse Dante, com mais força do que imaginava. E vocês não vão me impedir. A tensão no ar era palpável. Ele sabia que estava no ponto de não retorno. A luta pela verdade agora era sua única opção. Mas, mesmo com todo o peso do mundo sobre seus ombros, Dante sabia que precisava ser mais esperto, mais rápido, para sobreviver àqueles que estavam dispostos a matá-lo para garantir que os segredos jamais fossem revelados. O ar estava pesado, carregado com a tensão dos últimos dias. Dante Vasconcelos, agora um homem mais marcado do que nunca, olhava para o horizonte pela janela do seu apartamento. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava sua rotina frenética, mas, para ele, nada seria como antes. A verdade estava agora ao alcance de todos, e ele sabia que não havia como voltar atrás. Tudo o que ele passará, os ataques, as ameaças, as mentiras, levarão-no a esse momento decisivo. O jogo de traição e vingança havia chegado ao fim, mas a verdadeira luta estava apenas começando. A luta por redenção, por justiça, por um futuro onde ele pudesse ser mais do que o homem que foi forçado a se tornar. A lembrança de Yasminé surgiu em sua mente. Ela estivera ao seu lado em cada passo, sempre alerta, sempre disposta a correr riscos para que a verdade prevalecesse. Juntos, eles haviam descoberto o que estava por trás da morte de sua mãe, a manipulação de seu pai e os segredos obscuros que haviam moldado sua vida. A jornada de Dante para entender quem ele realmente era tinha sido longa e difícil. Mas, ao lado de Yasminé, ele começou a perceber que o maior mistério não estava no passado de sua família, mas na sua própria capacidade de transformar dor e raiva em algo construtivo. Ele era mais forte do que pensava, mais determinado do que jamais imaginou ser possível. Com a ajuda de Yasminé, Dante havia reunido provas concretas das atividades ilícitas de seu pai, Eduardo Vasconcelos. Documentos comprometedores, gravações e testemunhos de antigos aliados de seu pai, que agora estavam dispostos a falar. O que antes parecia impossível agora estava à vista de todos. O império de corrupção que seu pai construíra por anos estava desmoronando. Mas, no meio de tudo isso, havia uma questão não resolvida, uma ferida que não se curava. O bebê encontrado na porta da sua empresa, o motivo que o levou a essa investigação, ainda era uma peça-chave. A verdade sobre a identidade da criança ainda não tinha sido revelada. Yasminé, por sua vez, havia se dedicado a descobrir mais sobre o passado da criança, e sua descoberta havia sido nada menos do que chocante. O bebê, que Dante encontrara no início dessa jornada, era, na verdade, o filho biológico de sua mãe, que tinha sido dado à adoção quando ela foi forçada a fugir de Eduardo. Ele não sabia disso, mas seu pai havia feito questão de esconder essa verdade, não apenas por vergonha, mas porque a criança representava a chave para seu próprio segredo, para o controle sobre tudo o que ele possuía. A criança, agora com cerca de 3 anos, era o elo perdido de sua família, o elo que poderia derrubar todo o império de seu pai. Dante tinha a responsabilidade de criar a criança, de garantir que ela tivesse a vida que ele mesmo nunca teve. Ele sabia que isso significava romper com tudo o que conhecia, com a história da sua família e com as escolhas de seu pai. Mas ele também sabia que o futuro não poderia ser construído sobre mentiras. A verdade precisava ser revelada, e ele era a única pessoa que podia fazer isso acontecer. Em um último movimento decisivo, Dante organizou uma reunião com os principais membros do governo e com advogados renomados. Ele sabia que o caminho para a redenção seria longo, mas ele também sabia que essa era a única chance de quebrar o ciclo de corrupção e traição que havia dominado sua vida. O dia da reunião chegou, e Dante estava mais preparado do que nunca. Ele entrou na sala com a certeza de que não havia mais nada a perder. Ele tinha as provas, ele tinha o apoio de Yasminé, e ele tinha força para lutar contra tudo o que o seu pai representava. Quando começou a falar, sua voz estava firme e cheia de convicção. Ele falou sobre a corrupção que seu pai havia alimentado por décadas, sobre a maneira como pessoas foram manipuladas e destruídas por um sistema que beneficiava poucos.
Mas, ao falar sobre o bebê, o filho de sua mãe, ele trouxe à tona a verdadeira razão pela qual estava ali. Não era apenas sobre vingança ou dinheiro. Era sobre justiça. Era sobre dar àquela criança a chance de viver a vida que ela merecia, longe da sombra da mentira e da dor. Os advogados e autoridades presentes ficaram em silêncio enquanto Dante expunha toda a trama. Yasminé, ao seu lado, estava tão firme quanto ele, e, juntos, eles conseguiram derrubar o império de Eduardo Vasconcelos. Ele foi preso, e suas propriedades foram confiscadas. A rede de corrupção foi exposta ao mundo. Mas Dante sabia que a batalha estava longe de terminar. O que ele mais temia agora era o futuro, o que ele faria com sua vida depois de derrubar seu pai. Ele não sabia. Mas, de uma coisa ele tinha certeza, ele não estava mais sozinho. Yasminé e o bebê estavam com ele. Juntos, eles tinham a oportunidade de reconstruir não apenas suas vidas, mas também o destino daquelas pessoas que, durante tanto tempo, haviam sido vítimas de um sistema podre. Enquanto observava o bebê, agora em seus braços, Dante sentiu pela primeira vez em muitos anos um peso sair de seus ombros. Ele sabia que o futuro seria difícil, mas ele também sabia que a verdade tinha, finalmente, prevalecido. E isso, por si só, já era a maior vitória que ele poderia ter alcançado. Se você chegou até o final, comente bilhete, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.